A Rádio Mundial apresenta Programa Senhora dos Cristais, com a terapeuta Gina Rocha. Bom dia São Paulo. Hoje é dia 9 de maio de 2017, são 6:30 da manhã de uma linda manhã de outono. Surya Namaskar, uma grande saudação ao sol nesse dia auspicioso. Espero que o sol saia, né, gente? Porque eu vim à noite, por enquanto eu cheguei com a lua, com as bênçãos da lua. Bom dia, ouvinte mundial. Namastê. Eu peço licença para entrar em sua vida. Eu lhe trago sabedoria, amizade e calor. Gratidão, né? Esse segundo programa que nós estamos abrindo essa semana, né? Um pequeno espaço para gratidão. Semana passada, quando eu apresentei e estreei o meu programa, eu nem imaginava o quanto de ouvintes e o quanto de pessoas, né, estavam ouvindo. E a minha gratidão a todos vocês, né? A todos que se levantaram cedo, que estavam comigo às 6:30 da manhã, meus amigos, minha família, meus cristais fiéis, né? Meus cristais limpos, né, de sabedoria, minha querida grande teia cristalina, né? E vamos em frente. Eu sou Gina Rocha e você está na Rádio Mundial, né? Muito bem, muito bem. Então, como eu havia prometido, né, nós vamos começar a falar, né, sobre os cristais. E eu, na segunda semana do mês, eu escolhi, dentro das minhas pautas, conversar sobre os cristais e os relacionamentos, né? É claro que quando eu falo de relacionamentos, gente, eu estou falando de relacionamentos com você, né? Relacionamentos comigo, relacionamentos com o outro, relacionamentos com Deus, né? Relacionamento com o dinheiro, relacionamento com a saúde. A casa dos relacionamentos, né? O chakra dos relacionamentos, ele trabalha com todos os tipos de relacionamentos. Então, uma das áreas que nós vamos investigar, né? Explorar aqui no nosso programa é justamente o caminho dos relacionamentos. E hoje, né? Em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos conversar um pouco dos relacionamentos entre mães e filhos. Eu vou conversar um pouco sobre os cristais direcionados geralmente para crianças, tá? É claro que quando eu falo de criança, né, eu também estou falando de criança interior. Eu também estou falando de cristais que curam você, né? Às vezes uma criança ferida, uma criança que se desenvolveu com dificuldade, uma criança velha, porque tem muita gente que não teve tempo para ser criança, né, gente? E que às vezes também precisa entender como é que funcionam esses cristais, né, na sua vida, né? Bom dia São Paulo, bom dia minha cidade das flores e dos morangos, né? Vocês sabem que cidade é essa? Minha cidade das flores e dos morangos. É essa aí mesmo, que começa com A. Atibaia, né? Bom dia Bragança Paulista, Pinhalzinho, Piracaia, né? E toda essa região querida que mora no meu coração, né? Bom dia ouvinte mundial, né? Vamos entrando aqui. O portão é baixo, o cachorro é manso e o cafezinho... Pode sentar que estamos presentes. Bom dia, pessoal da internet, bom dia, pessoal do site, e vamos que vamos em frente com o nosso trabalho, né? Quando eu falo de cristais, né, para criança,
eu estou falando, uma coisa importante que nós devemos começar a observar é que quando nós falamos de cristal para criança, ou quando uma mãe, ou alguém, um pai, uma avó, porque quando a gente fala de maternidade, nós não estamos falando apenas de mãe, nós estamos falando da pessoa que cuida, da pessoa que acolhe, da pessoa que ajuda. Hoje em dia, né, muitos pais fazem a função da mãe, muitos avós, muitos padrinhos, outras pessoas que fazem a função de cuidar. Então, uma coisa importante que nós devemos já começar a entender, antes de vocês saírem pegando os cristais e colocando nos lugares, é que as crianças, elas estão sempre inseridas dentro de um contexto energético, seja da casa, da escola, da residência, da família. Então, todo problema, né, que se desenvolve dentro de uma criança é captado por sua sensibilidade, e geralmente uma sensibilidade muito expandida. Tá? Então, é importante nós pensarmos no seguinte processo, né? A criança, ela não tem um problema, ela está com um problema que todos nós devemos avaliar e tentar ajudá-la. Né? Lembra do organismo vivo que nós estamos inseridos, que eu falei semana passada? Todos os problemas que ocorrem na nossa casa, na nossa vida, sobretudo com as nossas crianças, não estão alheios às nossas pessoas. Né? Eu costumo, às vezes, ouvir determinados pais e falo, ele tem problema, ela tem problema, né? Se referindo aos filhos como se eles fossem partes fora do problema e do sistema familiar. Particularmente, eu acho que isso é inadequado, pensar dessa maneira. Muitas vezes, aquela criança que está com um problema, que está demonstrando uma característica, né, seja positiva ou negativa, ela está demonstrando, muitas vezes, o que acontece na própria casa. Tá? Seja bebê, seja criança de 0 a 7, seja um adolescente de 7 a 14, ou seja até uma outra criança de 14 a 21 e até os 28, porque hoje a adolescência ela esticou para a felicidade de alguns pais, né, gente? Para a felicidade. Então, nós sempre devemos pensar que a criança nunca apresenta, né, um problema isolado. Né? Então, vamos pensar de uma outra maneira e acolher essa criança que está apresentando um determinado problema na escola, dentro de casa, com sonhos, com determinadas síndromes. Né? Vamos acolher essa ansiedade nossa, essa dificuldade de olhar as nossas dificuldades, o imperfeito. Eu costumo dizer muito para uma amiga minha que teve um problema com os filhos, ela não conseguia olhar para os imperfeitos, né? Eles não são perfeitos, mas a imperfeição faz parte da nossa vida, né? Então, veja bem, se existe briga dentro da casa, se os pais são muito ansiosos, se os ambientes são energeticamente mal cuidados, no sentido das pessoas, às vezes, orarem muito, trazerem muita energia espiritual para casa e não sustentarem essa própria energia, né? Pessoas dependentes, né? Dependentes não só do álcool, das drogas, mas dependentes de uma série, né, de síndromes, mulheres dependentes, pessoas dependentes de afeto também influenciam crianças, porque falta. Então, é importante nós pensarmos o seguinte, quando nós temos uma criança, um adolescente, ou até um filho em matéria de faculdade que está com dificuldade nas nossas vidas, nós devemos perguntar assim, o que ele recebeu de mais para transbordar, ou o que ele recebeu de menos para chorar e pedir o tempo todo o nosso colo, né? Começando por aí, é importante a gente olhar para isso, tá bom? Então, vamos abrir espaços, né, para acolhermos, né, essa criança, esse ser, essa pessoa que está dentro da nossa casa com uma dificuldade, né? Quando nós trabalhamos com cristal, lembre-se que nós trabalhamos com um organismo vivo. Eu não costumo trabalhar com cristais isolados. Então, antes de nós colocarmos um cristal para aquela criança, para aquele filho, para aquele adolescente, nós temos que colocar um para nós.
tá? Mãe e pai têm função, viu, gente? Por isso que nós não fomos exterminados da Terra ainda, né? A gente para e morre. Não. Então, coloque, né, perto de você que precisa clarear, né, o caminho de cura e de ajuda para o seu filho, né? Não só para o estudo, para uma série de coisas, um cristal branco, né? Ou uma ágata, né? O pessoal da internet, o pessoal do site tá me vendo. Eu tô com a minha ágata aqui. Essa ágata eu comprei em Campos do Jordão, num lugar lindo, maravilhoso. A ágata é o cristal dos venenos. Ela vai mostrando para você aonde que está o veneno. E o veneno também cura. Então, traga para perto de você, pai, mãe, educador, madrinha, um cristal branco, que pode ser um cristal pequeno, pode ser uma drusa ou uma ágata. Sendo que as ágatas precisam sempre tomar um pouco de cuidado se elas têm a cor muito forte, tá? Elas são tingidas, então isso não é muito bom. Prefiro as de cores mais claras, mais tranquilas, para fazer esse trabalho. E coloque a intenção, né, dessa ágata, que ela ajude você a clarear qual o melhor caminho, qual o melhor profissional, qual é a melhor postura para você ajudar seu filho e acolher essa criança. E também aproveitar e se curar e se nutrir e se ajudar. É muito importante esse pai, essa mãe, essa pessoa que cuida dessa criança, entender que muitas vezes, às vezes uma pequena mudança na sua postura reflete na criança. Então, isso é muito importante, nós começarmos a entender isso. Aí sim, nós podemos comprar, nós podemos acolher e começar a trabalhar essa relação. Bom, um dos grandes pedidos que eu tenho e que eu tenho conversado e que as pessoas falam muito para mim são as crianças hiperativas, né? Que é uma característica da criança cristal que eu vou falar daqui a pouco, que é uma característica de seres crianças muito inteligentes, agitadas, que começam e não terminam, que têm várias funções e que muitas vezes não consegue ter raiz. Tem o bumbum, parece que tem formiga no bumbum, não parece, vai para cá, vai para lá, sobe. Eu tenho 2 sobrinhos assim, 2, lindos, maravilhosos. Eu tenho 2 sobrinhos assim, agitados, felizes. Eu gosto de criança assim, né? Então, né, essa questão é meia relativa para mim. Agora, tem pais que ficam extremamente angustiados com esse tipo de criança, porque é uma criança que fala muito, é uma criança que se comunica bastante, é uma criança que não para quieta, às vezes não dorme. E quando isso vai para uma questão muito mais over, né? Questão muito mais assim, além, né, do suportável, aí fica meio complicado, né? Os melhores cristais para esse tipo de criança, né, são os cristais leitosos. Os quartzos, né? Quartzo, gente, é uma família muito antiga. Então, quartzo branco, branco quartzo, né? Quartzo verde, verde quartzo. Quartzo é o sobrenome dele, né? Quartzo rosa, rosa quartzo, né? Ametista é uma família, olho de tigre, é uma família longilínea, desculpa, gente, longilínea e que faz, né, toda a estrutura, né? Os quartzos estruturam, né? Dão força, né? E os leitosos, todo cristal leitoso tem nutrição. Já fala, né? Leite. Ai, desculpa, a gente precisa beber água, senão aqui a gente fica assim. Todo cristal leitoso, né? Ele tem nutrição. O cristal branco também é muito bom para essas crianças que estão mais agitadas, né? Que falam muito, né? Cristal rosa, né? Os quartzos rosa, cristal verde. O quartzo verde é um cristal que ninguém às vezes nota, né? Ninguém gosta muito porque ele não brilha, ele não, enfim, não é bonito, não... Mas eu adoro. Eu adoro. Para mim, ele é um coringa
Ele é um amigo, ele é companheiro. E ele, para uma criança, ele calha exatamente na energia da criança. Por quê? Além dele curar, ele traz aquele conforto. É o amigo companheiro mesmo, né? Ele ajuda a dar uma baixada na energia, um equilíbrio nessa criança, né? Uma coisa muito importante, né? Que não existe regra, né? Então, esses quartos, eles podem ficar no quarto, eles podem ser levados na mochila. Se bem que criança pequena carregar uma pedrinha é complicado, né, gente? A não ser que seja um adorno, um brinco, alguma coisa leve. Vamos a uma regra de decoração, né, que existe, né? Criança pequena, pedra pequena. Pessoa grande, uma pedra um pouco maior. Né? Não vamos pegar uma pedra grande e dar para uma criança muito pequena carregar na mala, carregar no bolso, carregar. Então, assim, tudo que é pequenininho, né? Os cristais pequenininhos, né? Sobretudo até com criança com medo de engolir, essas coisas, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, e o que é maior, você pode dar uma drusa, pode carregar um pouquinho na mala, pode pôr no bolso, pode pôr em pingente, pode pôr em fazer essas características, tá bom? Crianças de 0 a 7 anos é uma esponja psíquica. Primeiro que fica muito no peito. E o coração da criança, ele está muito conectado com o som do coração da mãe. Vocês sabiam disso? Né? Tem muitos trabalhos de renascimento e muitos trabalhos de marca primal em adulto que esse novo humano, que é um curso que eu fiz o ano passado, enfim, com a minha mestra, e a gente montou esse curso e tal, o coração da mãe, né? A criança, ela se comunica, o sistema nervoso central dela se comunica muito com as batidas do coração da mãe. Bom, mãe ansiosa, de coração ansioso, criança ansiosa, hiperativa, né? Mãe triste, né? Com coração triste, criança às vezes depressiva. Então, de 0 a 7 anos, a criança está muito inserida no campo energético até instintivo da família, da casa. Então, ele vai demonstrar ali tudo o que acontece. É uma esponjinha, tá? É realmente uma esponjinha. E, às vezes, a gente fica brava, a gente fica com raiva, porque a gente não reconhece. Então, assim, abram o coração, né? Usem o quartzo branco, olhem, né? Olhem com o coração. Essas crianças, geralmente, é muito bom usar água marinha, né? Bruta, rolada, né? Em gema, né? No quarto. Turquesa eu gosto muito, porque a turquesa, ela é um cristal muito antigo e um cristal que ajuda essa criança a conservar a sua essência, né? A conservar o seu próprio caminho, né? A turquesa, ela tem um caminho céu-terra que é muito interessante, que ajuda essa criança cristal, essa criança imperativa, ela a fazer o eixo, né? Entre o céu e entre a terra. Precisa enraizar, né? O quartzo rosa, né, que é um cristal muito positivo, porque se essa criança tem mágoa, essa criança tem raiva, essa criança tem tristezas, dificuldades na escola, o quartzo rosa ele vem ajudando a limpar o coração até para essa criança seguir emocionalmente na sua própria vida. O quartzo verde, né, cristais leitosos e a calcita-mel, que ela é quadradinha, né? E é um cristal que conserva. Todo cristal quadradinho, ele conserva. Ele ajuda você a conservar, né? O amor, o afeto, né? Tem crianças que nascem muito carentes. Nós somos, às vezes, obrigados a colocá-las muito cedo em berçário, né? Muito cedo, elas não... E a mãe, às vezes, não, o pai, a mãe não consegue fazer aquele link de emocional. A criança sente um vácuo mesmo, um buraco mesmo. Né? Eu não aconselho essas crianças muito pequenas a portar, a não ser casos extraordinários, que aí a gente precisa analisar, a colocar cristais de transformação, ametista, cristais negros. Eu não gosto desses cristais muito fortes perto de criança, tá? Porque, sobretudo, crianças muito pequenas, ok? Trabalhar em ambiente é uma outra história, mas depende de caso para caso. Cristais vermelhos, cristais que dão força, né? A não ser que eles precisem de sangue, mas aí é um caso à parte, tá?
tá? No geral, e eu estou falando no geral dos meus anjinhos, né? Anjinho de chifrinho e de rabinho, né? Como os meus 3, né? 2 hiperativos maravilhosos e uma que faz cara de santa, né? Sobrinhos, que eu amo, né? Então eu não aconselho, tá? Aconselho mais coloque no quarto, né? Coloque perto deles, né? Não deixe no berço, obviamente, né? Se for bebê, toma cuidado, mas assim, coloque no quarto, deixe perto deles. Agora, se vocês sentirem que precisa de uma proteção espiritual e energética, coisa de anjo da guarda mesmo, né? Cianita azul, tá? Ela é uma espadinha, assim, é uma rocha sedimentar, né? Então é uma em cima da outra. E aí quando elas são deslocadas, elas se quebram como se formasse uma espadinha de anjo, assim, tá? Coloca num lugar com um quartzo branco, com a intenção, né? Com a ressonância, né? De proteger aquele quarto, né? Gente, deixa eu começar uma história aqui. Muitas vezes eu vou usar determinadas nomenclaturas que talvez o ouvinte, né, quem trabalha comigo há muito tempo, já sabe exatamente como conectar energeticamente com aquilo que eu falo. Entretanto, o ouvinte mundial, que a gente está chegando agora, né, muito prazer, Gina Rocha, programa Senhora dos Cristais, né? Às vezes não sabe exatamente, fala, que diabo que é essa intenção, que diabo que é essa ressonância. Não fiquem agitados, não fiquem nervosos, tá? Aqui nós resolvemos todos os problemas. Sou uma mulher múltipla, um cristal fluorita, né? Cristal fluorita é aquele que tem todas as cores, tá? Se você não entende o que eu falo, um dia você vai entender. Não se preocupe. Isso vai integrando dentro da sua sabedoria e você vai despertando. Confie, viu? Confie. Você pode rezar, você pode orar, você pode pedir, né? Então você põe um cristal ali. Se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de rezar, porque na sua mente rezar em cima de uma pedra, de um cristal, não tem sentido, tá? E o que vale, muitas vezes, para funcionar é aquilo que você acredita, naquilo que você faz sentido. Você escreve um pedacinho de papel, o seu desejo, a sua oração, a sua intenção relacionada a seu filho e coloque o cristal em cima e não precisamos mais falar mais nada. Entenderam? Tá? Com o tempo, você vai interagindo com a pedra, que é um organismo vivo, assim como as plantas, assim como os animais, assim como toda a natureza, né? E aí você vai aprendendo, né? Reaprendendo, lembrando da ressonância. Eu tenho as minhas cristaletes. Bom dia, meus amores. Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que vocês estão aí, né? Que aprenderam, né, a colocar os cristais dentro de casa e hoje, né, é impressionante como elas têm uma habilidade de sentir quando o cristal precisa ser limpo, quando o cristal precisa falar, quando o cristal precisa comunicar, qual é a informação que tem naquele cristal. Tudo tem um passo na vida, tá? Tudo tem um passo, viu? Tá? Então, pensem nisso, tá? Criança de 0 a 7, muito esponjinha, tá bom? De 7 a 14 anos é uma idade de individualização. Então, é uma idade onde eles começam a se separar da gente. Entretanto, é uma idade de estudo, de aprendizado, de uma série de coisas. Entretanto, é uma idade, às vezes, que os pais se separam muito, né? E que tem muita separação na família, né? Então, continua usando o quartzo leitoso, né? Quartzo rosa para limpar as mágoas, citrino para trazer força na personalidade, cristais verdes e sodalita, que é um cristal azul que ajuda a ter foco. Foco para o trabalho, foco para os estudos, foco para a busca da própria criança, precisa de estrutura. E as calcitas, branca ou laranja.
não são todas as crianças e adolescentes e todas as pessoas que trabalham bem com calcita laranja, sobretudo os artistas. Ela pesa na energia, mas vale a pena testar, tá? Compre uma pequenininha, viu? Não precisa comprar, encher a casa de cristal, não, viu? Vamos economizar a vida, né? A gente precisa aprender a economizar o bolso e a vida, tá? Fechando aqui, que, nossa, é muita coisa que acontece aqui de uma vez só. De 14 a 21, vamos trabalhar estrutura física de busca. Continua com sodalita, cristal branco, crisocola, traz a turquesa e aqui já pode usar um pouco a ametista, viu, gente? Para a gente poder usar e transformar. Gente, nós vamos deixar outra parte para a próxima semana, tá? Eu prometo para vocês que eu termino de falar sobre as crianças cristais. Eu vou deixar o meu telefone, né? O meu WhatsApp para vocês. Qualquer dúvida é 99914-4962. Quer falar comigo? gina@senhoradoscristais.com.br. Facebook Senhora dos Cristais. Eu estou com você toda terça-feira, às 6h30 da manhã, ao vivo, num dia maravilhoso. Um grande dia para todos, um grande beijo e até lá. A Rádio Mundial apresentou Programa Senhora dos Cristais, com a terapeuta Gina Rocha.